Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre valores destinados a planos de previdência complementar. Nos últimos anos, o Superior Tribunal de Justiça vem consolidando entendimentos importantes sobre a natureza desses valores e os critérios para a inclusão ou não na base de cálculo das contribuições. Entre os pontos analisados estão a distinção entre verba remuneratória e benefício previdenciário, a exigência ou não da universalidade na oferta do plano e a aplicação da Lei Complementar 109 de 2001, em relação à Lei 8.212, de 1991. Essas decisões têm reflexos diretos na gestão de benefícios corporativos, no planejamento tributário das empresas e na segurança jurídica das relações de trabalho. Para entender melhor esses entendimentos e seus impactos práticos, eu converso agora com o advogado e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autor de várias obras sobre seguros e previdência complementar, Voltaire Marenzi. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. É um prazer comparecer perante a imprensa do Superior Tribunal de Justiça, até porque tive a honra de assessorar um dos ministros na época de sua criação, em 1989, de sorte que voltar sempre ao STJ é um motivo de muita alegria. Doutor Voltaire, começa explicando para quem nos acompanha como que o STJ tem definido aí a natureza jurídica dos valores destinados à previdência complementar. Eu vou fazer uma breve introdução, porque a previdência, na verdade, não havia nenhuma legislação sobre a previdência complementar, que antigamente, numa lei de 1975, teve o seu marco embrionário. E eu escrevi um breve retrospecto desta lei, à sua época, sobre a previdência privada. Pois bem, esta lei foi uma lei que foi criada para exatamente disciplinar as normas relativas a esta previdência que era chamada, à época, de previdência privada. Depois, em 2001, foi criada a Lei 109, a Lei Complementar 109 de 2001, e denominando-a de Previdência Complementar. Pois muito bem, a natureza jurídica da Previdência Complementar segue os trâmites, como regra geral, ou os limites estabelecidos no contrato de seguro. Ou seja, é uma associação no qual os participantes, como são denominados aqueles que aderem a esses planos, quer de entidades fechadas, quer de entidades abertas, eles contribuem com aportes para um futuro melhor por ocasião de sua aposentadoria. Pois muito bem, o Superior Tribunal de Justiça, indo direto à pergunta, está entendendo, quer pela primeira turma, quer pela segunda turma, pois muito bem, o tribunal afastou a contribuição previdenciária sobre valores pagos à previdência privada exclusiva de dirigentes. E este recurso especial, que foi o 2.142.645, foi da relatoria do ministro Afrânio Vilela, que decidiu que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos por empresas a planos de previdência privada, mesmo quando o benefício é oferecido apenas à parte dos empregados, ocupantes de cargo de direção. Aí nós temos que fazer um parêntese. Por quê? Porque a lei de previdência complementar, que eu inclusive fui um dos primeiros a comentar esses artigos, nos artigos 68 e 69 desta Lei Complementar 109, estabeleceu regimes tributários distintos para as entidades fechadas e para as entidades abertas, fazendo com que as entidades abertas tenham uma maior possibilidade
da não incidência, vamos dizer assim, de tributação. Por quê? Porque o STJ tem dado uma conotação multifacetada a esses planos de previdência privada. Então, há uma diferença entre a verba remuneratória e o benefício previdenciário. A distinção é crucial para fins de incidência de contribuições. Por quê? Porque verbas remuneratórias são consideradas parte do salário do empregado e estão sujeitas à tributação e encargos trabalhistas. Já os benefícios previdenciários, notadamente a previdência complementar aberta, são considerados aportes para garantir segurança financeira no futuro e seguem normas tributárias específicas. De sorte que há de fazer essa distinção, como o STJ fez, principalmente se cuidando de entidades abertas de previdência complementar, disciplinadas no artigo 69 desta lei. A exigência de que o benefício seja oferecido a todos os empregados, ela ainda é relevante na jurisprudência atual, doutor? O benefício, na verdade, ele pode ser atribuído ou pode ser destinado a todos os empregados. Agora, esses benefícios que serão pagos a todos os empregados, eles, veja bem, serão alforreados de tributação quando se cuidar de entidades abertas de previdência complementar. Eu acho, na minha opinião, que isto talvez pudesse ter sido melhor esclarecido, porque a lei, no artigo 69, como eu disse, ela isenta completamente a tributação das entidades abertas de previdência privada, não é? De previdência complementar. E aí nós temos esse tratamento jurídico diferenciado. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, digo eu, revela uma inflexão relevante, ou seja, uma rejeição da requalificação automática de aportes previdenciais como forma de remuneração, assim como da valorização da natureza jurídica específicas dos institutos. Ou seja, a segunda turma, quem coube julgar por ocasião desta última matéria posta nesse recurso especial, invocou ou trouxe como base esta Lei Complementar 109 de 2001, por ser posterior e tratar da mesma matéria tributária de sede de previdência complementar, afastando a exigência de universalidade do plano como condição para excluir esses valores da base de cálculo de contribuição previdenciária. Então, se entendeu que não há incidência de contribuição sobre valores destinados a planos de previdência complementar, abertos ou fechados, ainda que não disponibilizados a todos os empregados. Eu penso assim, em relação aos planos fechados, comercializados por empresas de previdência complementar, penso não se aplicarem em todo o mesmo entendimento, de modo que está na lei complementar que eu estou falando, a lei complementar no seu artigo 69, esta matéria. E aí vou tratando de discernir, de fazer a diferença entre os planos das entidades fechadas de previdência complementar e as entidades abertas de previdência complementar. Já com relação às fechadas, a meu juízo, não tem esta mesma natureza jurídica, porque elas são as entidades fechadas, são dirigidas mais a participantes que estejam ligados por uma função de estrutura, vamos dizer assim, jurídica, ligados a empresas públicas. E as entidades de previdência complementar abertas são destinadas a todos os participantes. E no caso concreto que o STJ levou a julgamento e foi consolidado pela primeira e segunda turma, se referiu aos dirigentes dessas entidades. E aí os dirigentes, como não se trata de uma riqueza de capital,
não é que se tratou de uma maneira, aí pode-se pensar, não, mas então se tratou de uma maneira desigual. Não, porque a finalidade aqui não é lucrativo. E isso a lei se colocou de um aspecto mais benéfico para as entidades abertas, que antigamente nós tínhamos as entidades, na lei ainda da Previdência Privada de 1975, nós tínhamos a distinção entre entidades com fins e sem fins lucrativos. As com fins lucrativos viraram entidades, na Lei Complementar 109 de 2001, entidades abertas de previdência privada. Então, essa se deu, digamos, uma direção maior, um enfoque maior, no sentido de ter uma conotação mais voltada à segurança jurídica dessas entidades. E aí, o legislador contemplou, a exemplo do marco legal dos seguros, que inclusive foi elaborada e foi aprovada em 2024 e começou a viger em novembro de 2025, que inclusive também fiz os meus comentários num livro digital sobre esse tema. Como é que o tribunal analisa aí a habitualidade dos pagamentos feitos pelas empresas aos planos? Bom, o tribunal analisa o seguinte: essa habitualidade feitas por essas entidades aos planos, elas, como regra geral, estão alforreadas de tributação. Por quê? Porque ela tem um intuito de dar, digamos assim, essas contribuições são feitas uma ideia de proteção, de segurança jurídica àqueles participantes que estão vinculados, que estão associados a esses planos abertos de previdência complementar. E aí, nesta situação, a natureza jurídica da previdência complementar se caracteriza como um contrato de seguro, no qual aquele que faz esses aportes, que faz esses pagamentos, realiza esses pagamentos mensais, que no seguro são chamados de prêmio, e há muita confusão aí, não é? Porque esses prêmios são os valores, são aqueles valores que nas contribuições da Previdência Complementar são os associados que fazem. Então, esses valores pagos, essas contribuições pagas, não poderão incidir imposto de renda sobre elas, porque há uma proteção da legislação previdenciária complementar dizendo que estarão imunes de qualquer tipo de tributação, principalmente da leitura que se faça do artigo 69 desta Lei Complementar 109 de 2001. E em que medida esta jurisprudência ela impacta o planejamento tributário das empresas? À medida de que a Fazenda, embora não tenha esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça está dando guarida. E aí, evidentemente, que essas empresas terão que rever esses planejamentos tributários, não é? Para que fiquem adequados àquilo que diz a lei. Porque a lei anterior não fazia essa distinção em termos, a lei tributária anterior não fazia essa distinção. E aqui, como se trata de uma lei específica, isso é bom que se registre, uma lei de previdência complementar, a lei de previdência sabe que sempre a norma jurídica ou a lei específica, ela evidentemente prevalece o princípio da legalidade, de que esta lei foi feita para afastar essa incidência das tributações e estas empresas terão que se readequar à nova realidade empresarial. E quais são os principais argumentos usados aí pela Fazenda Nacional nesses casos e como que isso tem sido enfrentado pelo STJ? Os argumentos da Fazenda Nacional é de que os aportes são considerados remuneração e que devem ser tributados, só porque existe remuneração. Mas o STJ tem enfrentado esses argumentos considerando a natureza previdenciária dos aportes. Então, enfatizo aqui, a natureza previdenciária desses aportes
levam um cunho, digamos assim, de natureza financeira, de proteção ao patrimônio dos participantes. Então, se nós estamos cuidando de proteção, não haverá uma incidência tributária, diferente de um aporte de ganho de capital. O ganho de capital, a riqueza, esta sim é tributada. Agora, as entidades previdenciárias, principalmente as abertas, não sofrerão esse tipo de tributação. E é isto que realmente se inclinou, acabou favorecendo essas empresas, tanto pelo precedente que primeiro foi exarado pela primeira turma e depois pela segunda turma, como eu me referi anteriormente, pelo ministro Afrânio Vilela, de que essas entidades estão sendo alforreadas pela tributação. E para a gente fechar, doutor, como que as empresas e os operadores do direito podem se preparar aí na prática para aplicar corretamente esses entendimentos do STJ? As empresas e os advogados têm que estar, digamos assim, a par destas situações, vamos dizer assim, desta guinada que foi gizada pela Lei da Previdência Complementar. Ora, se há uma legislação específica tratando desta matéria, com decisões consolidadas dessas turmas, da primeira e da segunda turma, que são voltadas ao direito público, nós temos que ver que essas empresas e também, principalmente os advogados dessas empresas, têm que orientá-las e também os nossos colegas para que não se coloque isso numa vala comum. Ou seja, essas empresas previdenciárias complementar não podem sofrer o mesmo tratamento de uma empresa, de uma entidade fechada de previdência complementar, porque as entidades abertas de previdência complementar, elas exatamente são constituídas para beneficiar seus participantes, com conotações, digo a exaustão, com conotações voltadas ao seguro, à segurança jurídica. Então, o princípio da legalidade é que elas sejam alforreadas, porque a lei específica sobre a matéria faz com que, assim, elas sejam voltadas para esta finalidade, de uma proteção maior aos participantes que aderem a esses planos de previdência complementar. Ok, doutor Voltaire Marenzi, muito obrigado por essa participação e os esclarecimentos prestados aqui no STJ no seu dia. Olha, eu espero que eu tenha correspondido às expectativas, porque é interessante esse tratamento, não é? Que foi dado pelo Superior Tribunal de Justiça, facilitando e contribuindo mais para que a divulgação, quer da Previdência Complementar, quer do próprio contrato de seguro, sejam vistos como uma realidade mais moderna. Eu só termino, meu bom Tiago, dizendo que ainda o nosso PIB com relação ao Produto Interno Bruto com relação ao seguro e à previdência privada fica muito aquém de países adiantados como o Japão, como os Estados Unidos e como próprios países europeus, no sentido de dar um realce, de dar um destaque maior à previdência complementar e também ao contrato de seguro. Lá nós temos aqui 6%, 5%, 7%, ao passo que lá no Japão, nos próprios Estados Unidos, tem mais de 25% do produto interno bruto voltado à previdência complementar e ao contrato de seguro. Eu agradeço muito a participação aí da Rádio Justiça, ter participado com um amigo e todos os ouvintes. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E esse foi o STJ no seu dia. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.